Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao projeto Tutorial Master, Bruno Alecrim falando. E eu tenho uma satisfação muito grande de trazer para vocês o nosso novo curso de cor, Color Master, que tem como principal objetivo ensinar para você todos os segredos do trabalho com as cores e como fazer combinação cromática de uma maneira bem simples para qualquer tipo de criação que você faça. Estou referindo ao trabalho de moda, trabalho de arquitetura, decoração, design gráfico, design de produto, web design, enfim. Qualquer área de comunicação onde a cor seja importante, esse curso certamente vai ajudar para você. E esse vídeo, ele visa justamente trazer quais são os principais tópicos que esse curso vai te ensinar, beleza? Então vamos lá. Para começar, a gente tem aqui algumas coisas que vale a pena você considerar e logo em seguida a gente vai falar sobre os tópicos, onde o primeiro deles é aprender sobre os fundamentos e universos de cor. A verdade é que existem várias maneiras de se representar as cores. E nesse tópico você vai entender as principais, quais são as características de cada uma delas, como que você vai utilizá-las e como tirar o melhor proveito delas. Estou me referindo basicamente ao modelo CMYK, modelo RGB, HSB, cores hexadecimal. Vou falar também sobre escala de cores, escala de Pantone, que certamente quando você entender sobre esses modelos de cor, você vai estar muito mais preparado tanto para seguir com o seu aprendizado sobre cor, como utilizá-las da maneira correta dentro dos padrões necessários. Show! Continuando também, você vai aprender sobre harmonia cromática. Esse é um dos principais segredos das cores, cara. A verdade é que quando você entender sobre esse tópico, primeira coisa de todas, você vai descobrir que para criar cores, combinar as cores no caso, de uma maneira harmônica, você não precisa depender de inspiração artística ou de criatividade elevada, porque esse processo ele é puramente técnico e matemático. Exatamente. E quando eu falo matemático, você não precisa se preocupar em fazer cálculos. Existem softwares que vão ajudar com isso. E dessa maneira, você vai simplesmente utilizar esses modelos quando você entender como eles funcionam e você vai poder selecionar as cores com precisão e garantir que todas elas vão funcionar em harmonia, o que é muito interessante. Diga-se de passagem, esse é o principal diferencial de um trabalho profissional. Na sequência, vou falar sobre psicologia das cores. Cara, esse é um tópico muito bacana, porque psicologia das cores diz, a princípio, que as cores, cada uma delas, tem a sua própria personalidade, traduz uma própria mensagem. E quando você entender qual é a mensagem que cada cor traz dentro de si, você vai poder utilizá-las de uma maneira muito mais eficiente. Então, se você quer criar uma comunicação, por exemplo, com um objetivo mais moderno ou mais tradicional, você vai utilizar cores apropriadas para cada tipo de situação. E esse conhecimento visa justamente esclarecer, mostrando para você vários exemplos muito interessantes sobre a utilização da psicologia das cores. Bem bacana mesmo. Continuando aqui, cara, a gente vai falar sobre paleta de cor, cara. Esse é um tópico muito interessante pelo seguinte motivo. Paleta de cor é a principal coisa que costuma diferenciar os amadores dos profissionais, porque normalmente só os profissionais que dão importância a esse tópico. E isso é muito claro, principalmente quando você vê o trabalho do dia a dia, onde, com a utilização das paletas de cor, você vai conseguir, a princípio, duas coisas. A primeira delas é que você vai ter uma, digamos que, utilização das cores de uma maneira muito mais consistente, porque você vai dedicar um determinado momento, no início da criação, normalmente, a escolher as cores. Aí você vai trabalhar com as cores de uma maneira muito mais concisa. Depois que você constrói a sua paleta, cara, aí você vai ter uma agilidade fantástica no seu trabalho, porque você não vai perder mais tempo com aquele processo de tentativa e erro, experimentando cor aqui, experimentando cor ali. E a verdade é a seguinte, se você utiliza esse método aleatório da escolha das cores, as grandes chances que elas não estão se harmonizando adequadamente, porque são milhões de cores disponíveis e você acertar a combinação de cor de uma maneira aleatória é igual acertar na loteria. Realmente é um tópico bem interessante e que certamente vai mudar a maneira como você utiliza as cores. Na sequência, a gente vai falar sobre precisão cromática. Esse é um assunto muito importante quando você pensa em finalizar o seu trabalho e produzi-lo de alguma maneira, no sentido de imprimir numa gráfica rápida, principalmente nas máquinas offset, que são as gráficas de produção em escala. Porque o que acontece, que muitas pessoas não sabem, é que as cores na tela do computador, elas são diferentes das cores quando impressas. Normalmente as cores impressas, elas ficam mais fechadas, normalmente menos brilhosas e mais opacas, digamos assim, e mais escuras. Por isso que nós chamamos de cores mais fechadas. E quando você se baseia apenas no que você está vendo na tela, você corre sérios riscos na hora que você for imprimir o seu trabalho. E principalmente quando você tiver um cliente envolvido na história e ele estiver investindo uma grana que não é barata para imprimir aquele trabalho.
E quando você mandar para a gráfica e o cara da gráfica apertar print, meu amigo, não tem mais Ctrl Z. Essa é a verdade. Vai imprimir lá dezenas, milhares, enfim, muitas unidades daquela impressão. E se o cliente não gostar, isso vai ser no mínimo uma dor de cabeça, sem falar no grande prejuízo financeiro que pode ser não entender sobre precisão cromática. Então nesse assunto, nesse vídeo, nesse curso no caso, né, a gente aborda esse assunto de uma maneira bem interessante, explicando como que você pode preventivamente detectar cores que podem gerar problema, como que você pode seguir precisão cromática, uma vez que trabalhou com equipamentos específicos, mostrando para você alguns tipos de equipamentos interessantes para você evitar esse problema, ou seja, calibragem de monitor, tipo de equipamento, enfim, traz uma apresentação sobre esse assunto e também vai mostrar para você de uma maneira bem bacana métodos que eu mesmo utilizo para minimizar esse problema sem ter que investir milhares de reais em equipamentos caros. Bem interessante mesmo. Então, como você pode perceber, é um curso bem completo e o que é interessante é que ele vai direto ao tópico, direto ao ponto necessário. Uma coisa bacana que o curso também contempla, logicamente, são os bônus, cara. Esses bônus são muito legais pelo seguinte sentido. Você, lá em cima, você aprende todos os fundamentos, todos os conceitos necessários e nos bônus a gente vai simplesmente botá-los em prática. Então a gente tem um exemplo aqui fantástico, só essa aula, na minha opinião, ela já vale o curso por si só, porque é uma aula completa, desde o primeiro momento até o processo final, onde a gente pega uma imagem, que é a imagem do carro, você pode perceber que o carro e a modelo são duas imagens distintas, a iluminação de cada uma delas é diferente, e a partir de um processo de equilíbrio cromático, né, de edição no Photoshop, onde você vai ver passo a passo, bem interessante, a gente vai atingir o resultado, né, desde o primeiro momento, que a gente pega a cor base, né, que é uma cor a partir do azul, imagina que de uma maneira bem pincelada, né, bem rápida, você imagina que a gente está utilizando a imagem do carro para pegar, a gente pega o ponto de partida, o tom azul do carro, e a gente, com o tom azul, a gente cria uma paleta de cores contrastantes, né, que são cores aqui complementares e análogas, né, a cor complementar, enfim. Isso vai ser explicado detalhadamente no curso naturalmente, né? E você vai poder trazer as novas cores que a gente criou a partir desses modelos de combinação cromática que já foi mencionado no vídeo, e depois com essas novas cores a gente vai fazer uma interferência bem interessante na imagem para gerar esse resultado, o que fica bem bacana, olha só que interessante. Outra coisa legal também é que, lógico, você vai ter acesso ao arquivo fonte para fazer download dele, para que você possa ver na prática, além do vídeo detalhado, passo a passo, você vai ter o arquivo fonte, cara, para você pegar, digamos que ver detalhadamente como que o arquivo foi criado e, lógico, poder fazer as suas experiências, o que certamente vai promover uma compreensão muito profunda sobre utilização e aplicação das cores na prática. Bem bacana. Logo na sequência, seguindo o mesmo fluxo, a gente tem aqui uma outra aula bem bacana, essa é muito interessante, porque a gente pega um exemplo de uma imagem bacana, mas ela é uma imagem simples, você vê que é uma fotografia tradicional, não tem nenhuma cor, nada de diferente, e a gente aplica alguns filtros, algumas técnicas específicas, para que a gente dê aquele toque publicitário na imagem de uma maneira bem objetiva, gerando ótimos resultados. Isso aí é o tipo de coisa que a gente vê direto dentro de agências de propaganda de grande porte, que trabalham com as grandes marcas, que fazem aqueles anúncios que a gente olha e fala assim, que bacana. Então, às vezes, existem alguns filtros, algumas técnicas que são aplicadas ali e a gente não consegue detectar, que são pequenas sutilezas. E quando você detecta e você utiliza, você também, logicamente, vai poder tirar partido desse refinamento que só as cores podem trazer, e essa também é uma aula completa, detalhada, passo a passo, no Photoshop, como é que a gente constrói isso, lógico, você tendo acesso ao arquivo fonte também, para você poder experimentar depois, e o que certamente vai ajudar muito, então bem bacana mesmo. E para completar, cara, não menos importante, assim, digamos que a cereja do bolo, na minha opinião, são exercícios práticos, cara, esses exercícios são fantásticos. O que eu fiz basicamente? Imagina que eu criei uma composição, na verdade existe um outro exercício, no caso para aplicação de logo, né, trabalho com logo, que não está sendo apresentado aqui, mas que também está incluído no treinamento, mas enfim, existe aqui um exercício onde a gente pegou uma composição que foi criada essa aqui, e selecionamos todos os objetos que a gente modificou as cores aqui, tá vendo? Então a camisa do modelo, da modelo, a calça, caneca, fundo, enfim, a cor da logo, e você vai ter oportunidade. Imagina que a gente tem a cor da logo verde, né? Mas nesse caso aqui, a gente mudou a cor para azul e através dessa cor azul, criamos uma paleta de cor que está aqui embaixo, ou seja, essa é a cor que nós utilizamos, criamos essa paleta e com essa paleta você vai aplicar
as cores que você selecionar na imagem e vai poder experimentar na camisa, na calça, fazer várias combinações, digamos que é o playground perfeito para você, de uma maneira muito prática e objetiva, poder experimentar tudo o que você aprendeu no curso. É realmente muito interessante. Eu mesmo, quando construí esse arquivo, né, esse exercício, eu fiquei experimentando várias combinações e eu fiquei impressionado como que a gente consegue aplicar e gerar resultados fantásticos de uma maneira muito rapidinha. Lógico que isso tudo depende, primeiro, de você aprender o que a gente vai ensinar no curso. Depende também de você praticar, e é por isso que o exercício está aqui para isso. O que você vai fazer? Você vai basicamente aprender a trabalhar com os modelos de combinação cromática, que vai ser ensinado bem detalhado no curso. Aí você vai criar paletas de cor, o que vai ser explicado detalhado no curso. Existem várias aulas interessantes, técnicas diferentes para você criar paletas, existem várias maneiras, umas sacadas bem bacanas. E quando você construir essa paleta, você vai entrar no arquivo de exercício e você vai poder praticar à vontade com várias paletas, combinações, e nisso você vai ter vários insights muito legais de como trabalhar com as cores, o que certamente vai mudar os resultados que você vem obtendo. Muito bacana mesmo. E para completar, lógico, a gente tem uns tópicos aqui do que está incluído, que é logicamente certificado de conclusão, os exercícios práticos que a gente já apresentou aí, há mais de um no caso, acesso VIP ao nosso fórum e contato direto para tirar qualquer dúvida diretamente comigo. Então você pode ter certeza de que você vai ser amparado tranquilamente no seu aprendizado. As aulas já estão gravadas e disponíveis para você, mas ainda assim você vai ter esse suporte, digamos, direto, o que é bem bacana. Como já foi mencionado também, você vai ter arquivos fonte para download, material didático, porque nas aulas a gente utiliza slides, né? E você vai poder baixar esses slides em PDF, o que é bem interessante para você imprimir, para você poder ter um arquivo, enfim, bem interessante. E logicamente, a flexibilidade que eu já comentei para você estudar aonde quiser, a hora que quiser, quantas vezes quiser, porque as aulas já estão disponíveis para você. Então, bem completo, de forma que garanta você ter o melhor rendimento. Para completar também, a gente vai falar aqui de dois pontos muito interessantes. Primeiro, é sobre o módulo de nivelamento, porque como você pode perceber nas aulas, algumas aulas do bônus em cima, a gente aplica, digamos que na prática, conhecimentos da cor no Photoshop, que é um programa gráfico, digamos que, diga-se de passagem, muito robusto, você certamente conhece, provavelmente você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer, e ainda assim, mesmo que você não tenha um conhecimento, digamos que aprofundado do programa, não é necessário, mas mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, existe um módulo de nivelamento que vai garantir a você os conhecimentos sólidos, as bases, para que você possa aplicar e participar de todas as aulas que estão sendo disponíveis na utilização do programa. Lembrando que o curso não é de Photoshop, o curso é de cor, mas existem algumas aulas pontuais muito interessantes da utilização das cores no Photoshop. É por isso que existe esse módulo de nivelamento, para que garanta você os conhecimentos base. Então você vai aprender cor de uma maneira muito bacana e ainda vai ter oportunidade de desenvolver suas habilidades no Photoshop. É praticamente 2 cursos em um, o que é bacana pra caramba. Para completar, cara, ainda assim, caso você, aqui no nosso termo de garantia incondicional, caso você venha fazer o curso e por um motivo qualquer, seja ele qual for, achar que o curso não é para você, não se identificou, enfim, independente do motivo, você vai ter 30 dias para você solicitar a devolução de todo o seu investimento. E se você não se agradar por um motivo qualquer ou não preencher os seus requisitos, terei toda a satisfação e questão de devolver a sua grana tranquilamente, simples assim, justamente pelo fato de que nós estamos muito comprometidos com a qualidade dos treinamentos que a gente oferece. Se você já acompanha a gente no canal do YouTube, você deve acompanhar a nossa didática, como é que a gente busca detalhar as aulas, enfim, logicamente no nosso curso Premium não vai ser diferente, né? Então a gente está trazendo aí detalhes bem interessantes para quem quer realmente utilizar os conhecimentos das cores. E para completar, eu quero dizer o seguinte, cara, esse é um curso inédito. E quando eu falo inédito, já até falei alguns vídeos lá do YouTube, cara, quando eu falo inédito, é pelo simples fato de que eu simplesmente não achei nenhum curso que traga todos os conhecimentos que a gente está apresentando, da maneira que a gente está apresentando, de uma maneira enxuta, otimizada e acessível, que fale das cores, cara. Então é certamente uma ótima oportunidade para você realmente tornar as cores nas suas principais aliadas para o seu trabalho profissional ficar mais bacana, de mais qualidade e atingir melhores resultados. Beleza? Então espero que tenha contribuído com vocês de alguma maneira. Aproveita para você fazer a sua matrícula e aprender mais sobre cor. Você vai gostar muito dessa oportunidade e a gente se fala lá do outro lado. Abraços!